Me ouvindo todo mundo bem aí? 100%, meu querido, 100%. Amém. Jesus é fiel, irmãos. Deus já tem falado aqui neste lugar. Se eu saísse daqui agora, eu ia sair feliz e mais cheio da presença do Senhor. Primeiramente, amados, eu quero agradecer essa oportunidade a Deus de mais uma noite estar aqui reunido com essa amada igreja, que eu tenho certeza que está guardando o mesmo propósito que eu. É a promessa de vida eterna, de salvação. Mas para isso precisamos a cada dia nos manter na vontade do Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Reinaldo, a qual me fez esse convite e essa grande responsabilidade de assim administrar a palavra do Senhor. E também quero louvar a Deus pela vida dos demais irmãos que estão aqui nessa noite, que aguardou até este momento para nós estarmos compartilhando uma mensagem da parte de Deus, né? Porque nós sabemos, amados, que a palavra, ela não é do homem. A palavra é de Deus. E se estamos aqui nessa noite porque queremos ouvir a voz do Senhor. Então eu sou grato a Deus por essa oportunidade, pela vida de cada irmão. Louvo a Deus também pela vida dos demais que estão aqui, a missionária Joseli, né? Grande mulher de Deus que está aqui à minha retaguarda, e os demais irmãos também. Eu creio que esse projeto, irmãos, não só foi criado para ser um projeto. Esse projeto ele foi criado para ser uma conclusão de um projeto. E o que eu quero dizer com isso? O projeto ele é elaborado e é construído. O que é que significa isso? Significa que almas a cada dia se rendendo aos braços do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela está sendo pregada. Então eu louvo a Deus por isso e pela vida de todos que estão aqui nesta noite. E a essas 241 pessoas que estão aí embaixo ouvindo a mensagem do nosso Deus. Creio que os que estão embaixo já estão entendendo que isso daqui não é uma brincadeira, que isso aqui é algo sério e é espiritual. Amém? Vamos então para a palavra do Senhor, irmãos. Eu estava aqui ouvindo o Senhor falando através da boca dos varões aqui. E eu estava aqui pedindo uma mensagem ao meu Deus. E o Senhor trazia essa mensagem ao meu coração. Você que está aí com a sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, capítulo 21, do verso 18. Mateus, capítulo 21, do verso 18. Eu prometo, amado, que serei breve com a mensagem, pois eu só irei até onde o Senhor ele permitir. E se eu passar disso, já não é procedência de Deus. Amém? Livro de Mateus, capítulo 21, do verso 18. Vou ler alguns versículos que diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada a encontrou, a não ser folhas. Então disse: Nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, seus discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu-lhe e disse: Assegure-se que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão não só fazer somente o que foi feito à figueira, mas também dirá a este monte: lança-te aqui ao mar, e assim será feito. E tudo que pedires em oração, se creres, você receberá. Amém, irmãos? Somente até aí, esta mensagem que eu quero trazer nesta noite. Amados, podemos entender que nem tudo que parece estar vivo pode gerar algo diante do Senhor.
O texto a qual foi lido, a Bíblia vai nos dizer que durante a manhã, Jesus agora ele retorna para a cidade. Como o texto nos falou nesta noite, está nos falando. Jesus, quando ele veio à terra, Jesus ele era 100% espírito e também 100% matéria. A mesma necessidade a qual um homem materialista sentia, Jesus ele também sentia. Da mesma forma, o homem espiritual sentia, Jesus também da mesma forma sentia. Quando Jesus ele sentia necessidade de espírito, os discípulos também sentiam. Quando Jesus também sentia necessidade material, ele também poderia sentir. Mas o que eu quero trazer nesta noite para mim e para a tua vida, acerca desse texto a qual eu estou lendo. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que quando Jesus ele voltava para a cidade, Jesus ele estava com uma necessidade que todos nós, todos os dias sentimos, uma necessidade de alimentar a nossa carne. Porque se nós passarmos de horário de comer, a nossa carne ela entra em um confronto em desespero. Da mesma forma, por Jesus ele ser 100% espírito e 100% matéria, Jesus ele também habitava dentro dele essas simples necessidade terrena, que era fome, sede e necessidade de outras coisas também. Mas o que me chama a atenção, amados, nesse texto e o que eu trago para a nossa vida nesta noite, é que quando Jesus ele voltava para a cidade, Jesus ele estava sentindo muita fome. Por ele viver no material, Jesus ele também tinha esta necessidade. E o que me chama a atenção, que ao Jesus voltar da cidade, à beira de um caminho, ele encontra uma árvore bonita, ele encontra uma árvore com vida, ele encontra uma árvore aparentemente aos olhos humanos, bonita, formosa, cheias de fruto para te dar. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que quando Jesus ele se foca diante desta árvore, Jesus ao se aproximar dela, ele não encontra aquilo que ele estava também necessitando. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que eu entendo com isso? Que nem tudo o que é bonito aos olhos humanos é o que parecemos estamos ver. Que nem tudo o que é verde, que nem tudo que tem folhas verdes pode dar fruto, que nem toda árvore a qual aparentemente parece ser uma árvore frutífera pode dar fruto, pode gerar algo que seja de necessidade para Deus. E o que é que esta árvore representa? Arabassúria. Eu vou trazer nesta noite para mim e para a tua vida. A árvore, ela representa nós que servimos ao Senhor. Vou dar um exemplo. Quando Jesus ele chega à beira daquele tanque, que ele encontra aquele jovem cego desde a sua adolescência, desde a sua nascença, ele já era cego. Louvado seja Deus. E ali ele ficava à beira daquele tanque mendigando, pedindo esmola, pedindo ajuda, porque naquela época, segundo estudiosos, segundo pessoas, dizia que quando uma criança ou que quando alguém nascia com algum tipo de deficiência, os seus pais teriam que abandonar. Em outras palavras, a um filho quando nascia com algum problema de saúde ou com alguma deficiência, os seus pais teriam que abandonar. Não era uma ordem dada pelo rei daquela cidade. Entendemos que quando alguém nascia coxo, não era as autoridades que tinham que se encarregar de se livrar daquela pessoa, mas sim a quem gerou, mas sim a quem criou. E isso era designado para os próprios pais desfazer daquilo que lá na frente poderia gerar um problema. E então essas pessoas eram esquecidas em um lugar para ali sobreviver ou até mesmo morrer. Vou dar outro exemplo. Da mesma forma, era uma pessoa quando estava leprosa.
O texto vai nos dizer que quando alguém estava leproso, era tirado do arraial, era tirado da cidade, porque lepra era algo que contaminava. Lepra era algo que contagiava. E naquela época, a medicina daquele tempo não sabia qual o segredo da cura. E então as pessoas que se tornavam leprosas, essas pessoas eram tiradas do arraial, colocadas dentro de caverna ou até mesmo em buracos, para ali morrer ou ser curada e depois retornar à sociedade. Da mesma forma, acontecia quando alguém nascia coxo ou cego ou deficiente. Para aquele governo, para aquele rei, uma pessoa que nascesse desta forma era considerado inútil, não servia para nada, só ia dar trabalho para uma família ou para os seus pais. E então os seus pais tinham que se encarregar de se livrar desta pessoa. Como os pais não teriam coragem de matar naquela época, o que é que eles faziam? Eles iam até um lugar deserto e ali abandonava aquela criança para ali ficar a sua própria sorte. Não foi diferente na vida deste homem cego. E voltando para o texto e trazendo o contexto através desta mensagem, Jesus, quando ele chega à beira daquele tanque, ele encontra este cego. E os seus discípulos, olhando para ele, diz: Mestre, quem pecou? Foi os seus pais ou foi ele por ter nascido desta forma? Jesus agora traz um ensino também para os seus discípulos, dizendo: não foram eles que pecaram, não foi ele que pecou, nem foi os seus pais que pecaram. Mas isso que está acontecendo na sua vida é para o nome do Senhor ser glorificado. Você não entendeu? Eu vou repetir. Talvez tem situações que vêm sobre a minha e a tua vida, que não é para condenação, mas é para a glória de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto, que tem a ver com esse texto a qual eu li, que a partir do momento em que Jesus ele cospe no chão, ele faz um lodro com teu cuspe e passa no olho daquele cego e diz: agora vai no tanque lavar. O que me chama a atenção, que quando este cego, arabassuricanto, rebassoriando, ele passa a enxergar, Jesus olha para ele e diz: agora me diz o que é que você está vendo. Agora me diz qual é a sua primeira visão ao voltar a enxergar. O cego olha para Jesus e diz: Senhor, eu vejo árvores verdes, eu vejo árvores com vida, arabassúria. Aí eu chego aonde eu quero chegar nesse texto. Louvado seja Deus. Ali era o cego dizendo: eu vejo árvore, eu vejo pessoas. Quando ele enxerga a proximidade de ver árvores, era Jesus dizendo: eu vejo vocês também como árvores, como vida, como árvores frutíferas que gera vida. Aleluia. Porque a partir do momento em que aquele homem vê, ele diz: eu vejo árvores. E voltando para o texto, da mesma forma, Jesus queria trazer um ensinamento para os seus discípulos. Quando Jesus ele se aproxima desta árvore, esta árvore de aparência está bonita, está viva, está verde, com suas folhas perfeitas. Mas ao Jesus se aproximar desta árvore, não tinha aquilo que ele mais necessitava, que era o fruto para matar a sua fome. E através disso, Jesus traz um grande ensinamento para os seus discípulos. Louvado seja Deus. Porque os discípulos, ao observar que Jesus não encontrou nenhum tipo de fruto nesta árvore, Jesus, a partir daquele momento, amaldiçoa, diz: agora você não vai mais produzir, porque não adianta ter aparência de boniteza, não adianta ter folhas verdes, não adianta ter galhos firmes, mas se não gerar o que Jesus ele quer, para nada esta árvore vai servir. Aleluia. E o que eu entendo com isso, amados, pega isso aqui para a tua vida nesta noite, que não adianta vir com palavras bonitas, não. Não adianta vir com louvores bonitos, não. Não adianta pregar bonito, não. Não adianta ter teologia, não. Não adianta falar bonito.
Não adianta saber segredos na Bíblia que o teu irmão também não sabe. Se você não tiver fruto, para Deus não serve. Se você não tiver testemunho, para Deus não serve. Já foi falado em testemunho aqui. Se aquela mulher, ela não tivesse uma boa conduta com aquela vizinhança, jamais ela ia conseguir vasos. Jamais ela ia conseguir encher aqueles vasos de azeite. Mas como a vizinhança sabia que aquela mulher era uma mulher de índole boa, mas como a vizinhança sabia que aquela mulher era a serva de Deus de verdade, a partir do momento em que ela bateu na porta, algo sobrenatural aconteceu. Olha o que é que Deus está dizendo para pessoas aqui que está assistindo e participando desta live nesta noite. Não adianta pregar bonito, não adianta dizer que anda cheio da unção se não tiver os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Aí Jesus olha para a árvore e diz: agora você vai secar, porque você não pode produzir o que eu mais desejo. Aleluia. E a árvore, ela representa pessoas. Louvado seja Deus. Aí era Jesus dizendo para os discípulos: ela está bonita aparentemente, ela está com os troncos firmes, mas ela não reproduz fruto. Louvado seja Deus. Está bonita de aparência. É o que nós estamos vivendo hoje. Pega isso aqui, irmãos. Tem muita gente vivendo de aparência bonita hoje, mas não tem gerado o que Deus ele quer. Tem muita gente vivendo de aparência, pregando até bonito, mas não tem os frutos do Espírito Santo. Pregar pode até pregar, louvar pode até louvar, porque Jesus naquele grande dia ele vai dizer, muitos vão chegar para Jesus e vai dizer: mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos milagres maiores do que o Senhor fez. Aí Jesus vai olhar para esta pessoa e vai dizer: afastai-vos de mim, pois maldito, que eu não te conheço. Mas o que você quer dizer com isso, irmão Magno? É palavra, irmãos. O que eu quero dizer é que uma pessoa em adultério, ela pode pregar nesta live. Que uma pessoa na fornicação, ela pode louvar nessa live. Que uma pessoa ela cheia do poder de Deus, o milagre de Deus pode acontecer nessa live, mas naquele grande dia não vai ser reconhecido pelo Senhor. Porque aqui na terra você pode tudo. Porque quando Deus ele entrega algo na vida de alguém, Deus ele não tira. Porque o poder de Deus ele tem que ser exercido. Não foi diferente na vida daquele homem cego. O poder aconteceu. Aí trazendo essa mensagem para a nossa vida hoje. Louvado seja Deus. Expulsar demônio você vai expulsar. Ah, mas eu estou em adultério, eu estou em pecado, eu estou aqui hoje, mas ando no meio dos escarnecedores. Você vai expulsar demônio. Você não vai ser escandalizado. O poder de Deus vai descer sobre a tua vida, mas naquele grande dia não vai ser reconhecido diante do Senhor. Louvado seja Deus. Não vai ser reconhecido diante do Senhor. Poder fazer tudo você vai poder, mas naquele grande dia vai ser barrado na entrada do céu. Irmão, eu não vim hoje aqui para pregar chave de carro para ninguém, não. Eu não vim aqui para pregar bonito, não. Eu prego aquilo que Deus ele coloca no meu coração e é palavra, irmãos. Louvado seja Deus. Eu não vim aqui entregar chave de apartamento para ninguém que está aqui. Tem 260 pessoas aqui. Eu não vim aqui dizer para você que Deus vai fazer e acontecer na sua vida e você sem compromisso com Deus. Eu não vim aqui dizer que Deus vai agir na tua vida sem você dar um passo para o Senhor. Louvado seja Deus. Porque aquela árvore, ela estava na beira do caminho, estava aparente ser bonita, mas ela não produzia fruto. Aí Jesus olha para ela e diz: agora seca. Aí os discípulos, por não entender o mistério de Deus, porque quem não tem visão espiritual, irmão, não entende o que é de Deus. Quem não tem visão de Deus vai achar que o que a gente estamos fazendo aqui nesta noite é loucura. Aí os discípulos olham um para o outro e dizem: como pode uma árvore ter secado tão rapidamente só no falar dele? Da mesma forma é o que estamos vivendo. Tem pessoas que andam com Jesus, tem pessoas que até se enchem da presença de Deus, mas ainda não o conhecem. Mas como assim? Eu vou dar mais um exemplo aqui na palavra do Senhor. Quando os discípulos estavam no navio e se estendeu uma tempestade, o que foi que aconteceu? Eles despertaram Jesus dizendo: mestre, nós vamos padecer, nós vamos morrer. Aí Jesus agora acorda e olha para a tempestade, olha para tudo aquilo que estava acontecendo e diz: aquieta-te, mar, aquieta-te, tempestade.
Aí, a partir do momento em que Jesus ele manda o mar e a tempestade se acalmar, os discípulos começam a olhar para si e dizer: quem é esse? Quem é esse que até os mar, que até a tempestade te obedece? Podemos entender através desta mensagem, irmãos, que os discípulos viviam com Jesus 24 horas, via os milagres de Jesus acontecer, mas ainda não o conhecia, porque eles abrem a sua boca dizendo: quem é esse que até a tempestade e o mar te obedece? Da mesma forma, tem pessoas vivendo em nosso meio, até sente a presença de Deus, até ouve a voz do Senhor, mas está também vivendo como Jonas, dentro de um navio, dormindo, sabendo que a tempestade está se estendendo, mas não tem o desejo de processar o arrependimento, porque ouve a voz do Senhor, sente até a presença de Deus, mas não acata o que o Senhor ele pede. Louvado seja Deus. Da mesma forma, é pessoas em nosso meio, é pessoas que estão na presença do Senhor, tem aparência de bonita, prega até bonito, fala até bonito, desce uma unção até bonita de Deus, mas não produz os frutos do Espírito Santo. E Jesus estava dizendo para os discípulos através desse ensinamento, dizendo: pois aqueles que não produzir fruto, eu virei buscar o fruto daqueles que não produzir, eles vão secar e vão ser lançados no lago de fogo. Irmãos, eu estava estudando sobre a árvore seca. Uma árvore seca, irmão, quando ela seca, ela não serve para mais nada, a não ser para queimar. E Jesus aqui nesse texto ele diz: nunca mais dê fruto. E o texto vai nos dizer que imediatamente a árvore agora ela seca. O que é que eu entendo com isso? Jesus disse: já que você não pode produzir o que eu quero, você nunca mais vai produzir. Isso aqui é forte, irmãos. Eu vou repetir isso aqui. É Jesus dizendo: se você não pode dar o que eu quero, se você não pode produzir o que eu quero, você também nunca mais vai produzir. Em outras palavras, era Jesus dizendo: já que você está tão bonita, já que você está com suas folhas bem verdes, já que você está com seu tronco bem firme e não pode produzir fruto, para mim você não serve. Em outras palavras, irmãos, nós só podemos ser útil para Deus quando geramos o fruto do Espírito Santo. Nós só podemos ser útil para Deus quando geramos aquilo que necessita para o Senhor. Louvado seja Deus. E aquela árvore estava deixando a desejar. Ela estava bonita de aparência, mas não produzia fruto. E ali Jesus traz um grande ensinamento para os discípulos, dizendo para eles: vocês viram a árvore secar. Vocês viram que a árvore era bonita, era seca, mas não produziu fruto. Em outras palavras, era Jesus dizendo: não adianta fazer o que vocês fazem, mas é preciso estar na obediência. Porque não adianta, irmãos, eu entrar em um culto maravilhoso como esse, ouvir uma palavra bonita dessa, e chegar mais tarde eu ir para uma esquina de bar e me encher a minha cara de cerveja. Não adianta eu estar ouvindo uma palavra dessa e eu sair daqui e chegar em casa tratar minha esposa mal. Não adianta, irmão, eu estar aqui ouvindo uma palavra dessa e eu sair daqui e estar com palavras de pessoas que não servem a Deus na boca. Porque tem muito crente que anda na presença de Deus, mas ainda anda falando com gira. Ainda anda em meio de carnecedores. Ainda anda falando como ímpio. Porque a palavra do Senhor nos diz: pois se verdadeiramente o Filho vos libertar, de fato vós sereis livres. Então nós podemos entender que existe duas libertações, a verdadeira e a falsa. A verdadeira é aquela que quando nós geramos o fruto do Espírito Santo. E a falsa é aquela que a gente apresenta os frutos do Espírito Santo, mas não vivemos ele. Entende isso aqui, irmãos? Existe duas libertações. A verdadeira, porque Jesus ele diz: pois se verdadeiramente. Olha o que é que Jesus está dizendo: se verdadeiramente. Então existe a falsa libertação. Como eu preguei aqui, eu não me lembro o dia, eu vim trazendo um tema sobre a passagem de Jonas, aonde existe duas falsas paz, a verdadeira e a falsa paz. A paz que Jonas estava vivendo era uma paz falsa, que ele viu o mundo desabando, mas não estava preocupado. Ele sabia que estava na desobediência, mas estava dormindo no porão. E tem muita gente vivendo assim em nosso meio, sabendo que está na desobediência com Deus e conseguindo ter paz. Não é diferente desta mensagem. A árvore ela aparentava estar bonita, mas não produziu o que Jesus queria.
Aí Jesus olha para a árvore e diz: imediatamente seque. Porque hoje, se nós formos analisar de Gênesis a Apocalipse, podemos entender que a terra está sendo mais obediente a Deus do que o homem. Que os bichos estão sendo mais obedientes a Deus do que o homem. Como assim, Magno? Vou dar um exemplo. Quando Deus estava criando a terra, ele disse para a terra: produza fruto, produza árvore. E a terra produziu imediatamente árvores e fruto. Então o que nós entendemos? Que a partir do momento que Deus disse para a terra que nasça fruto, que produza árvore, a terra obedeceu. Outro exemplo, quando Noé terminou de fazer a arca, Deus usou Noé para dizer para o povo que ele estava para mandar um grande dilúvio sobre a terra que ia matar a todos, mas o povo não deram ouvido. Aí quando a arca estava prestes a se fechar, a Bíblia vai nos dizer que veio cada casal de animal e entrou dentro da arca. O que entendemos com isso, irmãos? Que os bichos obedeceram mais a Deus do que o homem. É o que estamos vivendo na geração de hoje. Hoje a palavra do Senhor está sendo pregoada e os bichos têm mais dando ouvido à voz do Senhor do que os homens estão ouvindo a voz do Senhor. Porque quem entrou na arca foi Noé e a sua família e os bichos, aqueles que deram ouvido à voz do Senhor. E Deus, na criação, ele disse para a terra: produza fruto, produza árvore, e a terra produziu. Da mesma forma, era Jesus dizendo para os discípulos: da mesma forma que esta árvore secou, se vós não produzir fruto, será seco e lançado no lago de fogo. Eu não vim esta noite aqui para condenar ninguém, mas a própria palavra está dizendo: pois aqueles que não gerar fruto diante da presença do Senhor, que quando Jesus ele voltar para buscar uma igreja, e esta igreja não tiver o que apresentar diante das mãos do Senhor, será seca e lançada no lago de fogo. Aqui eu trago, irmãos, algo muito, muito grande que o Senhor traz aqui no meu coração, acerca da volta de Jesus. Esse texto ele fala um pouco acerca da volta de Jesus, porque Jesus ele vai até a árvore. Jesus ele vai até a árvore encontrar frutos nela. Em outras palavras, era Jesus dizendo: quando eu voltar, o que você tem para me apresentar? E aqui fica essa questão: o que nós temos hoje para apresentar ao Senhor? O que você tem neste momento para botar nas mãos de Deus? Quando o Senhor voltar, o que nós teremos para apresentar ao Senhor? Será que teremos fruto? Será que teremos só aparência bonita? Será que só temos só adoração bonita? Será que só teremos pregações bonitas? E os frutos? O Senhor, ele vai cobrar de mim e de você. Podemos entender que era Jesus dizendo: eu irei para o Pai, prepararei morada para onde eu estiver, vós também estejais comigo. Mas eu voltarei. E quando Jesus voltar, ele vai querer de mim e de você os frutos a qual ele entregou nas nossas mãos. Porque quando Jesus ele se aproximou desta árvore, a árvore não gerava fruto. E imediatamente aquela árvore secou. E o que me chama a atenção nesse texto, amados, louvado seja Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é o capítulo 22, que diz assim: e tudo o que pedires em oração crendo, vocês receberão. Por que é que muita gente não tem recebido algo da parte de Deus? Meu Deus, isso aqui é forte, irmãos. Se a Bíblia está dizendo que se tudo o que nós pedimos crendo em oração, nós receberemos de Deus, por que é que nós oramos e não recebemos? Se tudo o que pedires crendo em oração, nós receberemos. Por que é que muita gente não tem recebido algo da parte do Senhor? Está faltando algo dentro de você ser elaborado. Algo que Deus botou em mim e em você desde a criação do mundo. É a fé, é a dúvida. Porque a partir do momento em que nós geramos dúvida em nosso coração, nós perdemos a bênção de Deus. Tem muita gente que quando Deus está falando com ela, ela diz assim: será que foi Deus? A partir do momento em que você gera isso para a tua vida, você perdeu aquilo que Deus ia entregar nas tuas mãos. É isso que esse texto está dizendo. Pois se tudo os que pedires crendo em oração,
vos receberá. Olha o que é que Deus está dizendo para nós nessa noite, irmãos. Que se a gente acreditar, que se a gente crer, tudo que a gente pedir a Deus ou apresentar ao Senhor, o Senhor ele vai nos conceder. Por que é que tem muita gente que não está recebendo algo da parte de Deus? Porque está gerando dúvida no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque está gerando, será que foi Deus? Será que Deus mesmo vai fazer? E a partir do momento em que geramos isso no nosso coração, nós perdemos a bênção do Senhor. Louvado seja Deus. Vou dar outro exemplo e já encerro essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Por que é que Jesus ele disse, tira a pedra do túmulo de Lázaro? Já havia quatro dias que ele estava sepultado. Aleluia. E Jesus disse, é necessário tirar a pedra. Irmãos, pedra, ela representa barreira. E naquele momento, para Jesus operar um milagre, estava surgindo uma barreira. Era Jesus dizendo, para algo acontecer, para um milagre acontecer, é necessário tirar o impedimento. É necessário tirar algo que está empatando. Jesus poderia ressuscitar Lázaro do outro lado da caverna, porque ele estava dentro de uma caverna. Naquela época, para quem não sabe, os túmulos não eram como hoje. A pessoa cava um buraco no chão e enterra a pessoa. Não, eles faziam um buraco dentro de uma pedra, parecendo uma caverna, e ali sepultava aquele homem que morreu ou aquela mulher que morreu. E aí eles cobriam com uma grande pedra pesada, que para tirar aquela pedra precisava de mais de 10 a 20 homens para tirar. E o que eu entendo com isso, que para Deus fazer algo na minha e na sua vida é necessário nós tirar aquilo que nós mais amamos, que está impedindo o agir do Senhor. Porque Jesus disse, tira a pedra, porque Lázaro ele não morreu, ele apenas dorme. E a partir do momento em que a pedra foi tirada, algo sobrenatural aconteceu. Olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Começa a tirar a pedra da incredulidade. Começa a tirar a pedra da dúvida. Começa a tirar os impedimentos que está impedindo o agir de Deus acontecer na tua vida. Arabassúria. Louvado seja Deus. E Jesus precisava mostrar para os discípulos que aqueles que não produzissem, para nada serviria. Louvado seja Deus. Que aqueles que não produzissem frutos diante da presença do Senhor seria seco e lançado no lago de fogo. Porque uma árvore seca, irmãos, ela só presta para queimar. Uma árvore seca, ela só presta para fazer mesa, para fazer cadeira. Para nada mais ela serve a não ser para queimar. Mas uma árvore verde, uma árvore com vida, uma árvore com frutos, cada dia que ela dá fruto, ela é apredejada para poder gerar mais. E o que é que eu entendo com isso? Estão te perseguindo? Estão te caluniando? Estão dizendo que você é isso, é aquilo? Porque você está gerando fruto. Porque a árvore que gera fruto, todo dia ela é apredejada. Porque ninguém quer arrancar fruto de uma árvore que gera frutos ruins, que não gera fruto. Ninguém encosta nela porque ela não tem nada para oferecer. Da mesma forma é com Deus, irmãos. Pega isso aqui agora e eu já encerro a mensagem, que eu não quero me estender muito. O que eu entendo com isso, com esta mensagem, é que quando nós não geramos nada para Deus, nós não servimos para o Senhor. Para a gente receber de Deus, nós temos que dar. Tem muita gente querendo receber de Deus sem dar nada para Deus. Tem muita gente querendo que Deus faça e aconteça sem estar fazendo para Deus. O que eu entendo através desta mensagem, irmãos, que se a gente não gerar nada para Deus, nós não servimos para o Senhor. Mas o que você quer dizer com isso, irmão Magno? Você quer dizer que o Senhor ele nos abandona? A palavra está dizendo, não eu. Quando nós não geramos fruto diante da presença do Senhor, nós estamos dizendo para Deus que nós somos estéril. Quando nós não geramos nada para Deus, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu sou estéril, eu não consigo produzir nada diante do Senhor. Louvado seja Deus. E o que eu entendo com isso, irmãos, que para a gente receber
nós precisamos dar. Que para a gente receber do Senhor, nós precisamos se esforçar. Louvado seja Deus. Porque aquele que não gerar nenhum fruto diante do Senhor, o Senhor vai o rejeitar. Porque o Senhor vai vir cobrar algo de mim e de você. Meu Deus, o Senhor vai cobrar algo de mim e de você. Naquele grande dia o Senhor vai olhar para mim, para você e vai dizer o que é que você tem para me oferecer. Eu não sei se os irmãos já assistiram, mas semana passada eu estava assistindo um filme aqui que tem a ver com o arrebatamento da igreja, que tem a ver com as obras que o Senhor vai cobrar de mim e de você. O nome do filme é Deuses do Egito. Tem uma cena nesse filme que me chamou muita atenção, irmãos. Aonde ali aquelas pessoas morriam ali na guerra e eles teriam que juntar ouro para poder entrar no céu. E ali ficava um juiz na entrada do céu e disse: cadê? Quanto de ouro você juntou? E aqueles que não tinham nada, abriam um abismo no chão e eles eram engolidos, porque não tinha nada para oferecer. Mas aqueles que guardaram o ouro, que guardaram o seu tesouro, e apresentava diante do altar ali, eles entravam no reino do céu, que representava o céu. E ali eu peguei algo muito importante para a minha vida. Eu disse: a mesma coisa é diante do Senhor. Se nós não tivermos nada para apresentarmos a Deus, nós vamos ficar para trás. Era Jesus dizendo aqui para os discípulos: aqueles que não produzir fruto, será queimado e lançado no lago de fogo. Então pega esta mensagem para a tua vida nesta noite. Louvado seja Deus. Que nesta noite nós venhamos sair daqui dizendo: Senhor, que a partir de hoje eu venha produzir frutos diante da tua presença, porque eu sei que naquele grande dia o Senhor irá cobrar de mim. Esta árvore representa a igreja. Da mesma forma aconteceu com aquele homem cego. Quando ele voltou a enxergar, ele disse para Jesus: eu vejo árvores. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vejo pessoas. Arabassuri canto, urabassúria. Eu vejo pessoas, eu vejo vidas sendo geradas. E Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: você não tem produzido fruto, mas eu estou te dando a oportunidade de você se doar mais para gerar fruto diante da minha presença, porque vai ser cobrado de mim e de você. E esta palavra, irmão, é uma palavra de dois gumes. Ela corta para os dois lados, é como uma espada, é como uma katana, que tem duas lâminas que corta para a esquerda e para a direita. Da mesma forma que esta palavra está indo para a igreja nesta noite, está servindo para a minha edificação. Louvado seja Deus. E que nesta noite nós venhamos sair daqui produzindo fruto diante do Senhor. Porque a vinda de Jesus está mais perto do que nunca. Os sinais estão apontando para a segunda volta de Jesus e tem muitas pessoas brincando. Tem muitas pessoas brincando de ser crente, arabassuricanto, urebassoriando. E Jesus está dizendo nesta noite: desperta-te, igreja, arabassúria. Desperta-te, igreja, porque eu vou vir cobrar os frutos. Não foi diferente com aquelas virgens e aquelas nécias, a qual tinha as que tinham azeite e aquelas que não tinha. Louvado seja Deus. E quando saíram para buscar, já era tarde. E o Senhor está dizendo nesta noite: é momento de gerar fruto. É momento de gerar fruto, porque Ele vai voltar à igreja. Ele vai voltar para vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Tem pessoas que podem até dizer, quando sair daqui desta live, dizer: ah, quer ser santarrão demais. Não é ser santarrão, não. Não vem com essa história de ser santarrão demais, não. A Bíblia diz: aquele que é santo se santifique mais, e aquele que é sujo continue se sujando. Em outras palavras, Jesus dizendo: se você pode viver uma vida de santificação, hoje viva. Mas se você quer viver uma vida de sujeira, continue vivendo. Mas aquele que é santo, procure cada dia se santificar, porque Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Sujeito a errar, não tenha esse que diga que não está sujeito a errar. Porque desde a geração do mundo, nós carregamos uma semente pelo nome pecado. Essa semente foi gerada
desde o jardim do Éden. E a partir do momento em que nós nascemos, essa semente ela nasce com a gente. Mas se nós tivermos a oportunidade de nos santificar no dia de hoje, se santifique. Porque é isto que esta palavra quer dizer. Aquele que é sujo, se suje mais. Mas aquele que é limpo, continue se limpando. Em outras palavras, é Jesus dizendo: se puder manter uma vida de santificação hoje, mantenha em santificação. Mas se amanhã não puder manter uma vida de santificação, que você se suje mais. Mas que cada dia viemos nos manter em uma vida de santificação. Porque o que vai levar a gente para ver a glória de Deus não é pregar bonito, não é louvar bonito, não é se vestir bonito. Porque a Bíblia diz que sem a santificação jamais veremos a Deus. É a santificação e permanecer na vontade do Senhor é que vai fazer a gente ver a Deus. Amém, amados? Então recebe esta mensagem nesta noite. Que Deus em Cristo continue abençoando e possa falar a cada coração nesta noite. Saia daqui com sua posse de vitória nesta noite. Louvado seja Deus e creia nesta mensagem. Isso aqui é para quem crê. E creia nesta mensagem. Porque o bom do Senhor está por vir para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus em Cristo continue abençoando. Eu quero agradecer esta oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Reinaldo, o grande homem de Deus, o diácono Assênio, a nossa irmã Joseli e os demais irmãos que estão aqui nesta noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus e toma posse dessa mensagem. Glória a Deus. Deus abençoe. Aí, pastor tá chegando. Sobe aí, pastor. Vai abrir o microfone do pastor aqui, que ele vai dar os considerações finais. Tá aberto, pastor, seu microfone. Ó, né, da parte de Deus, os nossos corações. Que Deus abençoe e continue abençoando a vida do presbítero Magno, a vida de cada um de vocês, diácono Assênio, que esteve na direção desse trabalho, a todos os obreiros em geral, né, irmãos? E todos os que estão aqui, os que passaram por aqui, né, para cooperar conosco, nosso irmão instrutor. Que Deus possa abençoar. Reibex, Detex, não é isso? Acho que é isso mesmo. Nando, Deus abençoe. Pedrinho, vamos estar orando aqui agora. Vamos apresentar o Nando também. Nosso irmão, eu sou a verdade, né? Deus abençoe o Breck. Deus possa abençoar. Irmã Fátima, irmã Rangel, irmã Leide. E os outros são os obreiros da casa, né? Não me dá esse água, hein? Que estão por aqui para somar, né, irmãos, nessa obra. Amanhã, encerramento da festividade. Nosso irmão Jesus está à porta, evangelista Rafael, vai estar trazendo a palavra. Então não deixe de vir amanhã, irmãos. Amanhã é o encerramento da festividade. E vai ser bênção, né? Vai ser bênção amanhã. Amanhã é o encerramento e os obreiros que puder, dedique o seu tempo para esse encerramento da manhã. Nós vamos começar amanhã às 9 horas, tá, irmãos? Vamos começar às 9 horas da noite, conversar com o dirigente para abrir às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite, ele já vai estar abrindo a live, porque acho que fica melhor mais cedo um pouquinho, né? Mas abrir mais cedo um pouquinho, porque amanhã eu quero colocar também minha filha para louvar, ver se minha esposa também já louva também amanhã, e aí eu tomo um pouquinho mais de tempo, né? Aí eu vou ver aqui direitinho para a gente abrir lá às 9 horas da noite, tá bem? Então, vamos orar aqui, agradecendo a Deus. Eu quero apresentar aqui um menino que pediu oração aqui, não posso deixar de apresentar. Ele está aqui,
É o Pedrinho, né? De oração. Misericórdia, sabe o que é isso aí? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, fala assim, irmão. Você vacilar, derruba a casa. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, o Espírito Santo, meu Pai, abençoa a vida de cada um. Ó Deus querido, de cada um que participou desse culto. Esse terceiro dia da festividade. Ó Deus, em nome do Senhor, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha operar. Quero apresentar a vida do Nando, apresentar a vida do Letex, apresentar a vida da Sanoa, não, acho que é isso mesmo. Que o Senhor possa abençoar o Pedrinho, meu Pai, que pediu oração. Ó Deus, é a cada um que está nessa live, cada um que veio aqui, meu Pai, para adorar, para glorificar, para exaltar o Teu nome. Muito obrigado, meu Pai, por esse terceiro dia. E amanhã nós já apresentamos o encerramento dessa festividade. Deus, eu não tenho palavras para descrever o que o Senhor tem feito. Cada obreiro, meu Pai, é peça fundamental nesta obra, neste trabalho. Cada obreiro, ele tem um valor especial. Ninguém é mais valoroso do que o outro. Não. Todos têm um valor igual para o projeto de evangelismo e ação, para a sua obra, porque não está fazendo para mim, mas está fazendo para o Senhor. Tudo que é feito aqui é feito para a glória do Senhor. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Então amanhã aguardo vocês às 21 horas, tá? Vamos abrir mais cedo às 21 horas. Eu sei que vai ser maravilha de Deus. Amém? Estende as tuas mãos aí para poder receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce rica consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém e amém. E até amanhã, aguardo vocês. Eu volto para o Diácono Acendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, tá? Deus abençoe e feche. Fechar o microfone do pastor aqui. E amanhã não estaremos aqui, né? Já estou de antemão avisando que eu tenho Santa Ceia na minha igreja. Eu vou chegar, se eu chegar até tempo, eu entro, né? Senão, só no outro, não posso ter oportunidade. Amém? E após eu vou tocar um hino, e após tocar esse hino, por ordem do projeto Evangelização, a live será encerrada. Amém? Vou escolher um louvor aqui. Já pensei que você falou alguma coisa do louvor. Peraí, YouTube, velho. Louvor. Opa! Aí. Simplesmente me dá uma benção. Vou aqui da festividade aqui. Que tá sendo encerrado. Distorcer o ensino que Jesus Estevão foi morto apedrejado, ele foi morto crucificado. Quem pensou que a igreja acabaria se enganou. Cada vez ela crescia na graça, crescia no fogo, crescia na glória, crescia no renovo, crescia na unção, no conhecimento. Cada vez que perseguia a igreja ia crescendo, crescia na graça, crescia no
Amém. Então, o ordem do projeto Evangelização, essa live está encerrada agora. Até amanhã, se Deus quer. Se Jesus não notar,